Agora, o pessoal está um pouco aflito aqui no bate-papo, porque a chamada é da Venezuela. Então, vamos matar esse tema logo de cara, que é o Lula hoje dizendo, numa entrevista que ele deu, dizendo assim, não, eu não reconheci o Maduro, presidente da Venezuela, é manchete em todos os lugares, nesse momento, em todos os locais, e isso aconteceu depois também de que o México abandonou, né, as negociações. Né? Eu achei que isso foi uma perda muito grave, ninguém comentou ainda, mas o Brasil, México e Colômbia faziam um G3 importante, o México se mandou, falou, não quero nem saber dessa história, não sei a troco de quê, se é custo político, o que é exatamente. A próxima presidente mexicana, Cláudia Sheinbaum, que definitivamente não quer se envolver com as questões da Venezuela. E hoje, o Joe Biden entrando no helicóptero, estava muito barulho, ele disse que era a favor de novas eleições da Venezuela, que é uma sugestão do Celso Amorim, que é o assessor especial brasileiro. Fala pra gente, Nassif, sobre essa situação. Não tem saída, mesmo para os Estados Unidos, porque o que é a diplomacia americana? É a diplomacia dos canhoneiros, né? A diplomacia de fazer boicote, fazer todos esses angus aí. Agora, qual é o ponto que pega? Hoje, grande parte da migração para os Estados Unidos é de venezuelanos. E não é porque o regime é bom ou é ruim, é porque tem boicote econômico. Tem um boicote econômico. Aliás, pelo contrário, o que garantiu aí sobrevida ao Chaves e tudo foi políticas compensatórias relevantes em cima do petróleo. Então, se vem uma guerra civil na Venezuela, que é o que os Estados Unidos defendiam no começo, não defendiam guerra civil, defendiam reconhecimento da vitória da oposição, mesmo antes de conferir os votos. Então, em cima disso aí, você teria aí uma guerra civil, efetivamente. E daí, digamos, a migração para os Estados Unidos dobraria, ampliando os poderes, os problemas do Biden. Então, a posição brasileira sempre foi a mais sensata desde o início. Por que o Lula colocou essa posição aí? Primeiro, foi enfraquecido com o negócio do México. Segundo, a demora em entregar aí os mapas de votação. Esse, desde o começo, o que o Lula e o Amorim fizeram é não reconhecer a vitória da oposição, como fez os Estados Unidos, mas exigir a apresentação dos mapas aí para conferir o que aconteceu efetivamente. Né? Vamos seguir aqui. Deixa eu pegar um comentário aqui, meio mal educado, aqui da Célia Lacerda, só para dar uma resposta para ela, porque ela merece. Ninguém comentou AF. Estou falando do México aqui, que saiu do G3, né? Todo mundo comentou. Não, todo mundo não comentou, viu, Célia? México respeita a soberania da Venezuela, quer dizer, justamente o contrário. Quer dizer, o México não quer se meter nessa história de passar a mão, né, na cabeça do Maduro, né? De ficar tutelando o Maduro. Acho que esse que é a posição do México. O México não quer, né, não é respeitar a soberania da Venezuela. E essa história de respeitar a soberania, Nassif, no conceito, vou aproveitar e fazer uma pergunta mais invasiva aqui para você. Quer dizer, o país tem as eleições, ganha fulano de tal. O outro país não reconhece. Quer dizer, esse país que não reconhece não está desrespeitando a soberania daquele país, está simplesmente respeitando a sua própria soberania. Falando, não achei o processo lícito, não vou reconhecer, eu tenho esse direito. O país tem o direito de não reconhecer ou não? Tem o direito de não reconhecer. Agora, o que é importante aí, que é o que está em jogo por parte dos Estados Unidos e tudo, não é se a eleição foi legítima ou não foi legítima. O que está em jogo é tirar o Maduro a qualquer preço aí para colocar outra direita. Por quê? Porque a Venezuela é um parceiro aí da China e da Rússia. Quem está segurando a peteca da Venezuela é China e Rússia. Então, e o Brasil, da mesma maneira, quando o Brasil entra e não quer... Primeiro, o Brasil tem uma tradição pacifista. Não dá para negar a tradição pacifista do Brasil. De não interferência. Por exemplo, quando vem os Estados Unidos, reconhece a vitória da oposição, ele está criando um fato político. E quando vem os Estados Unidos, joga todo esse conjunto de informações, escritórios lá em Miami, Nova York, fazendo apuração paralela. Então, você vê que tem um jogo político. Agora, por outro lado, também o Maduro não entrega os mapas. Então, dentro desse jogo, você tem que ficar de fora e exigir, se você for mediar alguma coisa, exigir o quê? A apuração correta das eleições, e agora o Lula com essa proposta de uma nova eleição aí que aparentemente... Agora, essa proposta do Celso Amorim e do Lula de novas eleições é pura malandragem, né, Nassif? É só para ganhar. E aparentemente nem a situação nem a oposição da Venezuela concordaram. Né? Eles não querem. A própria
Corina, Maria Corina, disse que não quer, que ela ganhou e tudo mais. É Enfim, o é ditador, uma situação. é o ditador Maduro e a democrata Corina, segundo a mídia, né? Não, segundo a mídia, né? A Maria Corina, evidentemente, aliás, dentro aqui do nosso escopo da bolha de esquerda, as pessoas dizem assim: ah, você está atacando Maduro, mas daí você está defendendo automaticamente a Maria Corina. Não é isso. Quer dizer, é uma situação assim, infernal ali naquele território. Não sei se você atualizou essas coisas, quer dizer, mas fica cada vez mais claro que o Maduro sem condições, né? Se o Chaves estivesse olhando o que o Maduro estivesse fazendo, ele estaria chorando de dor, ou não, Nazif? Conde, eu tenho minhas dúvidas. Eu não sou admirador do Maduro, não, mas eu tenho minhas dúvidas em função dessa guerra de informações. De lado a lado. De lado a lado. Tá? De lado a lado. Então, por exemplo, nós entrevistamos lá uma. Por exemplo, você tem uma oposição na Venezuela, que é claro na posição da mídia. Você tem ONGs atuando por toda a Venezuela, lá, exemplo do que ocorreu aqui com Vem para a Rua e tudo mais. Né? Agora, quando você pega o modelo venezuelano, foi de cooptação dos militares aí, usando petróleo lá também. Sabe? Então, não, é enrolado, é enrolado. É enrolado. Do ponto de Agora, vista você não fica. Você que é um sujeito ligado às artes, um tocador de bandolim, um chorão, quando você vê o Maduro falando com aquela fantasia de bandeira da Venezuela, com todo aquele ethos autoritário, aí vem as informações, quer dizer, são informações que nem o próprio governo venezuelano nega, de 2.000 presos, 25 mortos. Você não fica, assim, injuriado com isso, não? Olha, quando você teve o acordo que teve em 2000, uma coisa assim, significou informações que vêm. Eu também não sei qual é a informação. Houve uma libertação de todos os oposicionistas presos lá para tentar estabelecer algum tipo de pacto. Agora, o Maduro, o modelo dele de cooptação é o modelo que o Olavo de Carvalho sonhava aqui. E o Eduardo Bolsonaro sonhava. Ele fala, não tem que ter exército para defender, tem que ter o povo armado aí, fazer que nem na Venezuela, mas para o lado do bem, não para o lado do mal. Então tem, não é. Agora, de qualquer maneira, o que eu acho que é relevante para a gente entender aqui é que Lula virou a página, né? O Lula nunca mais ele vai fazer qualquer tipo de. Ele vai manter as portas abertas para conversar, mas hoje ele deu um passo no sentido de endurecer um pouco mais com a Venezuela. Sim. Não, hoje ele virou a página efetivamente. Né? Agora, veja bem, você tem um problema geopolítico da maior relevância lá, que é a entrada da Corina vai ser o petróleo como instrumento de desenvolvimento da Venezuela, esquece. Eles vão querer fazer que nem na Argentina, aí, os grandes grupos se apropriarem do petróleo, políticas públicas, esquece. Antes do boicote, por exemplo, a Venezuela, além das parcerias para refinarias aqui no Brasil, ela era o maior superávit comercial brasileiro, era com a Venezuela. Era um parceiro relevante. Hoje perdeu relevância porque o boicote foi pesado em cima. Né? Então é complicado. Se você for analisar, digamos, o Maduro em si, eu não vejo qualidades do Maduro. Mas se for analisar, digamos, o que significa ele dentro desse jogo da geopolítica, é evidente que ele está caindo por não se alinhar com os Estados Unidos. Você tem outros casos de ditadores aí que foram poupados. E essa guerra é importante em termos de BRICS, é importante em termos China, Rússia, é importante em termos da saída para o Pacífico aí, que a China está discutindo com o Brasil. A discussão do momento não é Venezuela. A discussão do momento é a conspiração que está nítida no horizonte, se armando aí para a volta da ultradireita, que é o poder do Brasil. Então, você tem todas essas restrições aí que tem que ser levadas em conta aí na hora de analisar aí o comportamento de um e de outro. E o Lula, o que ele fala? Estou correndo risco aqui de imagem, e o Maduro não colabora, não traz as atas. Em suma, hoje o jogo é outro. O jogo hoje é como que você cria uma blindagem política aí para garantir a democracia brasileira. O jogo começou. Esse que é o ponto. E é o que interessa. O jogo começou e